Oi, gente! Dia de projeto corporativamente. Vamos chamar o Rafa. Vamos ver se ele já tá aqui. Se ele já entrou na nossa live. Vamos ver se o Rafa já tá por aqui. Vou colocar aqui. Entrou. Opa, tudo bem? Boa tarde. Olá! Tudo bom, Rafa? Beleza, quase disse boa noite já, porque aqui escureceu já, meu Deus. Não sei como é que Tá tá aí. escurecendo mais cedo, né? Pois Vamos é, ver se que o coisa, microfone hein? vai funcionar aqui. Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Tudo tranquilo. Sabe que Eu hoje é um acho muito dia legal. místico, né? Pois é, eu tô sabendo, você tava me falando mais cedo aí, mas eu não tava muito ligado nisso. Que legal, hein? Conta aí pra nós qual que é Tem. o... Aí, conta aí pra nós qual que é o detalhe do dia de hoje aí, Márcia. Então, eu estava conversando com a Esther hoje, e ela é uma numeróloga, e ela me falou que hoje é o dia 7/7, e que dia 7/7 abre um portal e tal. E mais cedo eu estava ouvindo uma live e a gente parou para pensar já que o número 7 ele persegue a nossa vida, né? As 7 vidas do gato, os 7 portais, 7 chakras, um monte de coisa, né? E eu fiquei pensando em várias coisas sobre isso e eu queria conversar contigo um pouquinho, queria trazer para a nossa live um tema. O que tu acha sobre as pessoas que mudam de profissão quando chega assim na meia idade? Não sei se isso passa por ti, assim, se esse tipo de assunto passa muito por ti, assim, aquela crise das pessoas da meia idade, porque muitas vezes as pessoas falam da crise dos 30, mas a crise dos 30 ela não chega nos 30, ela começa aos 28, né? E os 28 Uhum, também às é um vezes até múltiplo de antes. 7, Aham. né? É, um Porque negócio olha muito só, louco. Você falou da aos crise da meia-idade. Desculpa só te cortar, mas você falou da crise da claro, meia-idade, né? É, você falou do sete, né? O poder do sete na nossa vida, que a cada 7 anos a gente muda um ciclo, né? Então imagina isso, quando chega a 7 ciclos, né? 7 vezes 7 dá 49, né? O meu boom que isso dá, caso. não é? Então, olha Meu aí. caso, gente, eu tava pensando nisso, porque olha só, aos 7 anos a criança sai de casa praticamente, né? Hoje um pouquinho até um pouquinho mais cedo, mas assim, aos 7 anos ela ganha o mundo, porque vai para a escola, mas ela já não é uma escola de maternalzinho, é uma escola de cheia de compromissos, que daí já tem inglês, já tem não sei o quê, futebol, balé, aquele monte de coisa. Aos Obrigações? obrigações. Aos 14, ela ganha outro nível de mundo. É onde ela Uhum. descobre os amigos, ela corta o cordão umbilical aos 14, Uhum. né? Começa a testar o mundo, né? Diferente, assim, né? Começa a descobrir coisas Diferente. novas, né? É uma fase Exato. muito louca essa da adolescência, né? Quando você constrói a tua vida adulta, basicamente, né? Você está começando a construir quem você acha que você é, a tua personalidade, tua identidade ali, né? E é engraçado que a gente se acha dono do mundo nessa fase, né? Aham, E é com a fase da certeza. autoafirmação. E aí Uhum, tem aquela fase dos 21, que é onde tu define praticamente a tua vida profissional dali para frente, uhum. né? E aí chega aos 28, onde tu É. pira, porque tu diz assim, ó, nossa, tô incrível, qual é o meu lugar no Aquilo mundo? que eu. Aquele plano que eu fiz lá aos 21, de fazer aquela faculdade, aquele emprego, fazer isso, não deu nada certo. Puta Nada merda, né? O certo. que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu achei que já ia ter Exato. US$ 1 milhão, né? Aos 30, eu tô com 28 e tá muito longe disso, né? Porque aí vai entrar todas aquelas coisas que tu trata, né, Rafael? Porque daí a gente vem lá com a influência dos pais até então, os 14, tu é a influência total dos teus pais, né? Desde a tua Tá começando a testar os religião. limites, né? Aos 14 está Exato. começando a sair dali, né? E tem muito desconforto, ansiedade, insegurança no meio disso, né? Porque o seguro, o conhecido, embora ele seja
de certa forma, ele mantém a gente preso ali, ele é até certo ponto confortável, né? Quando a gente se lança em algo novo, é desconfortável, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Você pensa, ai meu Deus, e agora? Né? E agora? Só que daí, tu já tá lá com teus 28. Tu já tá construindo um patrimônio, uma família, uma carreira mais ou menos, né, encaminhada ou já se aperfeiçoando. Aí tu chega lá nos 35, pode falar cacete aqui. Cacete! Eu tô nessa aí, eu tô nessa aí. Né? Tu tem que Eu tô bem começar do aí. zero. Começando do zero, né? Algumas vezes. Já comecei algumas vezes, é um negócio muito louco, mas é bem isso mesmo. E aí, né? E aí Aham, pira a cabeça da pessoa, né? aham. Pira total. E aí chega assim, chega umas pintas, tipo, a gente é meio parecido, eu e tu, a gente já navegou por vários setores, né? Tipo assim, Uhum. é o que eu sempre digo, cara, tu quer uma aulinha de como fazer burrada, pode me perguntar, porque eu já tenho um doutorado no assunto, né? Mas aí tu pensa assim, eu já tô no 7 × 7, né? 49. Uhum. E eu resolvi que eu quero começar do zero. E aí, quer dizer, Uhum. nunca é do zero, porque a gente carrega uma bagagem, né? Claro. A gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente muda de profissão, né? Claro. E aí, como é que tu faz quando chega as pessoas assim para ti e dizem assim, ô Rafael, olha só, e aí? Eu tô cheio de conflitos e tal. Aparece muito assim. Ah, parece, não, com toda certeza. Ainda mais assim, quando eu acho que o 49 que você falou, né? Principalmente ali o número 50, assim, eu atendi pessoas que tiveram uma crise, que começou uma ansiedade, uma depressão, enfim, quando elas atingiram a marca dos 50, porque para elas, na cabeça delas, olha, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas 3 pessoas que eu atendi assim, e a história era bem parecida. Na cabeça delas, elas achavam que elas iam viver no máximo até os 100 anos. Então, os 50 era metade da vida. Então, tecnicamente, dali para baixo, né, dali para frente, era como se Ladeira fosse abaixo. diminuindo, né? Como se fosse diminuindo, né? Aí diz, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona. Mas o que eu vejo é que gera muito, principalmente dessa geração, né, da galera que tem 50 e mais hoje, assim, né? Eu vejo que era até um quê de status a pessoa ser constante. Tipo assim, nossa, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa com a carteira assinada e tal, né? Tipo, é um motivo de valor, assim, de glória, né? Meu Deus, fiz a mesma coisa durante 30 anos. Eu fazia a mesma coisa durante 5 anos, eu já tô de saco cheio já, né? Nossa, Já deu, né? Já, eu preciso de coisas diferentes, né? De eu desafios. também. Então, quando a gente foi educado que a tua missão de vida é ter um trabalho, ganhar um salário, fazer tal coisa e ser constante do mesmo jeito, e aí de repente você chega numa vida adulta, né? E aí você toma uma decisão que muda aquele teu mundo onde você vivia e você até se desconhece de quem você era, né? Diz, meu Deus, eu não sou mais daquele jeito que eu era, então o que eu sou, afinal de contas, né? E aí a pessoa começa a se questionar, né? Mas é um momento que a gente passa, né? Mas eu vejo que é um momento que é muito importante, porque enquanto você não fizer algo diferente, você nunca vai ter resultados diferentes, né? E não é dizer que não teve resultados bons até que foram bons, foram os que te trouxeram até aqui. Mas se você quer algo diferente, você precisa se jogar no novo, né? E não é legal quando tu vê assim pessoas com 70 anos voltando para a faculdade ou começando uma coisa nova. Tu não fica mega orgulhoso quando tu vê isso? Nossa, eu atendi uma senhora. Ó, o Luiz tá aí, ó, falou, eu tenho esse problema com a morte desde os 8 anos. Pois Pois é, é. Luiz, depois a gente vai trocar uma ideia aí, né, Luiz? É, o que eu. Meu Deus, até esqueci o que eu ia dizer. Ah, você falou das pessoas voltando a estudar. Uhum. Eu atendi uma senhora uma vez, até contei na live de segunda, eu acho, eu contei essa história também. Ela tinha 60 e tantos anos, tinha mais de 60, assim, né? E ela passou a vida inteira com diagnóstico de déficit de aprendizagem, dificuldade de Uhum. aprender. Os professores meio que passavam ela na escola porque ela não aprendia direito. Aquela coisa meio da família, ah, ela é burrinha, vamos deixar ali, não vamos cobrar dela, tadinha e tal, né? Uhum. Aí, beleza, o que que aconteceu? Ela, depois veio para essa sessão por outras coisas que ela queria tratar, e a gente fez uma regressão, e na regressão ela achou um trauma de infância, com uma brincadeira com as irmãs dela lá, enfim, que ela se sentiu rejeitada. E ela, na sessão, né, durante o transe hipnótico, ela disse assim, Rafael, eu sinto como se tivesse um negócio, sabe, como se fosse uma película no meu cérebro aqui, separando um pedaço do meu cérebro aqui, impedindo de acessar aquele pedaço. E isso foi desse dia, eu tenho certeza que foi desse dia, eu sinto aqui.
Falei, então vamos tirar, né? Porque a gente entende que isso é a imaginação que cria e a imaginação pode desfazer, né? Para problemas imaginários, a gente precisa de soluções imaginárias, né? Então a gente começou a fazer o processo hipnótico para tirar aquela capa lá, enfim. E ela falou assim, Rafael, eu não tenho nenhuma dificuldade de aprendizagem. Ela falou, depois que ela tirou aquilo, né? Ela falou, tudo é perfeito. A dificuldade é porque eu não conseguia acessar uma parte do meu cérebro, porque tinha uma memória tão dolorosa que eu não queria acessar e bloqueei ela. Aí, resumindo, né, ela tinha mais de 60 anos, mais de 65. E aí, um tempo depois, ela mandou mensagem que, olha só, ela começou a fazer aula de inglês para falar com os netos que moram nos Estados Unidos. Então, sabe, imagina uma mulher de 60 e tantos anos, que passou a vida achando que tinha déficit de aprendizagem, que não sabia aprender, que não podia fazer nada, começar a fazer aula de inglês, sabe, presencial. Nossa, Ela começou a cozinhar, que ela achava que ela não sabia cozinhar, sentia dor nas costas quando entrava na cozinha, começou a inventar coisas na cozinha, começou a plantar umas plantas lá no jardim, na sacada da casa dela, que ela nunca tinha feito na vida inteira. Sabe, isso muda uma vida, sabe? É um mudou negócio a muito lindo vida. de você ver, assim, a É, pessoa renascendo, parece, né? É muito massa. é muito massa isso, né? Sabe que Ah, às vezes as pessoas chegam para mim também quando elas dizem assim, normalmente chegam para mim, elas não chegam com um problema pessoal, elas chegam querendo arrumar a empresa, o negócio ou montar um negócio, né? Mas quando tu vai fazer uma anamnese, tu percebe que tudo tá na inteligência emocional primeiro, né? Eu uhum, acabo com trabalhando a certeza. inteligência emocional. E às vezes até mando para ti primeiro, né? A gente troca uma ideia Às, aí. às vezes até mando para o Rafael. Não, eu acho que tu vai ter que conhecer o Rafael primeiro, e depois a gente volta para cá. Mas às vezes, quando a pessoa chega e é incrível como de um tempo para cá, eu não sei se tu percebeu isso, como as pessoas estão se sentindo menos culpadas de externar que elas querem modificar, que elas Uhum, querem ser elas mesmas, que elas não estão mais tão apegadas a aquelas coisas que elas se proporam a fazer quando tinham 20, uhum, que não, elas estão felizes por estarem mudando, elas estão uhum, mais desapegadas, né? uhum, Eu com certeza. percebi isso. Eu Com certeza, percebi, achei muito isso, interessante. e isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que não pode mudar por causa do julgamento do outro, né? O que que meu Uhum. marido, meus pais, meus filhos vão pensar disso? Mas no final das contas, o grande julgador da história não é o outro. É você mesmo, é você que está se É, julgando, você que está achando que é inadequado, né? Você que está é, achando que é velho demais para fazer uma coisa diferente, você que acha isso tudo, né? E quando você muda o que você pensa sobre isso, mesmo que alguém te fale, já não dói mais. Eu sempre conto uma história, né? Imagina assim, uma pessoa que seja uma pessoa alta, né? Uma pessoa que tem lá 1,80 m, por exemplo, né? E se aquela pessoa sai na rua e alguém olha para aquela pessoa e fala naquele tom de deboche, de raiva, e diz assim: Ô baixinho, sai da rua, né? Sai daí, seu baixinho. A pessoa vai olhar, primeiro ela vai olhar para o lado, vai ver, será que é de alguém, de outra pessoa que ele está falando, né? Aí se ele olhar, não, é de mim mesmo que ele está falando, depois ele vai pensar assim, deve estar tirando sarro, né? Está sendo irônico, icônico, alguma coisa assim, está querendo dar risada. E a hora que a pessoa olhar e ver que o outro está querendo ofender ele, chamando de baixinho, ele que vai dar risada e vai dizer assim, e não vai nem responder, ele vai seguir o caminho dele, né? é, A grande questão é que se esse cara tivesse 1,50 m, por exemplo, e o outro assim, ô baixinho, com aquele tom de raiva, assim, né? Meio de humilhação, ele ia comprar esse tom do outro e ele ia se sentir mal, porque aquilo é uma coisa que ele pensa dele, é uma coisa que machuca sim. ele, entende? Então, o que eu quero dizer quando alguém vai lá e te chama assim, porque você é um vagabundo, por exemplo, aquilo só dói em você se você acha que você é um vagabundo. Porque Se se tu você pegar estiver por bem ti, resolvido, se você estiver bem resolvido naquele aspecto da tua vida, né? A pessoa pode falar o que ela quiser, não vai te afetar, né? Porque é só uma exatamente. opinião, né? Então é muito Exatamente. legal isso, né? Da gente conhecer quem a gente é e a gente se aceitar para a gente poder simplesmente ser leve, né? A gente deixar as coisas fluírem e parar de achar que é o outro que está me impedindo de ser feliz, que é o outro que está me impedindo de seguir a vida, né? Que é o outro que está me bloqueando, né? Quando na verdade é a gente mesmo. O Leandro Carnal, ele sempre fala assim, né? Quando ele diz que às vezes ele pega umas pessoas falando, né? Ah, que dizem, quando querem xingar ele, uns haters dizendo, ah, seu careca, seu filho de uma senhora, né? De vida fácil. Ele disse, cara, mas olha só, seu careca, eu sou careca.
Como é que eu vou me ofender com uma pessoa que me chama de careca? Mas eu sou Uhum. careca, cara. É uma coisa óbvia. Parabéns, né? Você tem olhos. Parabéns pelo Parabéns. senhor. Exatamente, parabéns que você pôde perceber isso, né? E chamar minha mãe de uma senhora de vida fácil é assim, ó, se ela for, então eu não posso me ofender. Mas se ela não for, eu vou me ofender por quê? Uhum, se não é verdade. Não faz sentido. Né? Então tu só Uhum, pega para ti o que é teu, não precisa pegar o que não uhum, é. Né? uhum. Exatamente. Tudo é uma percepção. Quando a pessoa te julga, diz muito mais sobre ela do que sobre ti mesmo. Exato. Então, eu peguei esse ponto aí justamente que você falou, né, das pessoas estarem trocando de profissão e estarem se julgando menos agora, né, por se permitirem É, trocar de profissão, se permitirem se redescobrir de um jeito diferente, né? É muito isso, eu acho que é um processo de autoconhecimento. Eu vejo que, apesar de autoconhecimento. tudo que aconteceu nessa pandemia, né, apesar de todos os problemas, enfim, que foram decorrentes disso, uma coisa é inegável, as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro delas, foram obrigadas a se É, aproximar das pessoas, familiares, amigos, parentes, assim, de certa forma, né? Ficar trancados em casa durante um tempo, né? Tanto que casamentos que se arrastavam há muito tempo, que já não tinha jeito, realmente não tiveram jeito naquele período ali, né? E a gente precisou se conhecer um pouco mais e precisou é. encontrar o que motiva a gente, né? Muito bom, muito bom. Tinha uns memes, tu lembra de uns memes que eles faziam assim? Gente, eu fui obrigada a conviver com a minha esposa. Gente, que pessoa incrível que ela é. Já Aham, ouviu mas os é verdade. memes? Eram umas coisas que eu acho que acelerou um processo que a gente já estava vivendo, né? E Uhum, Carl Jung fala muito bem sobre isso, que ele diz que a verdadeira evolução ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Que quando a uhum, gente se conhece, a gente realmente evolui, né? uhum, Consegue perceber essa verdadeira evolução quando a gente se conhece, né? E uhum. não tem limite pro autoconhecimento, né? Eu Pois sou é, uma e prova isso que eu acho. É, legal. E por isso que eu acho que é legal, né, da gente falar, da gente fazer esse nosso encontro mensal aqui, né, falar sobre a inteligência emocional aí no mundo do trabalho, porque muitas vezes as pessoas elas têm muito conhecimento, elas têm muita competência, elas têm muita formação, né, elas sabem o que fazer, mas elas não conseguem fazer o que elas precisam fazer porque emocionalmente elas não estão preparadas para isso. Ou até é, numa entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa ela sabe muito daquilo. Ela chega lá e fica é, nervosa, aí gagueja, não fala nada, fala tudo errado, faz tudo é, errado e acaba perdendo uma baita oportunidade, né? Justamente por não conhecer a sua própria emoção, né? é. E até vou dar uma dica pro pessoal que está aqui na live assistindo. Gente, isso é uma coisa que o Rafael faz muito bem e eu aprendo com ele, né? Às vezes eu fujo do assunto da live e ele vai lá e coloca no trilho de novo, né? Às vezes o não dar certo é um sinal que deu certo, né? Agora, Exato. com isso daí que tu falou, eu me lembrei quantas e quantas vezes eu fui em entrevista de emprego e chegava na hora, mas sabe, era tudo para mim. Era tudo, tava tudo Uhum, certinho, eu ia com indicação, eu ia e não dava certo. É óbvio, não era para dar uhum, certo. Não era uhum. para mim Não era aquilo o teu ali. lugar. Não era o Uhum, meu lugar. Só que tu não entende na hora, né? Tu só vai entender uhum, isso muito, muito depois. Eu queria comentar alguma coisa que chegou ali, que tu disse que tu ia falar depois sobre o luto, né? Que a pessoa vivia o luto e me deu um insight depois que eu ia falar sobre o desapego. Só um comentáriozinho que eu ia fazer, não sei se era exatamente isso que tu ia dizer, mas eu tenho um rótulo assim no meio dos meus amigos que as pessoas falam que eu sou muito desapegada. uhum. Só que me falavam isso, e até o meu marido fala isso também. Ah, tu é muito desapegada, tu é desapegada. E só que as pessoas falavam isso de uma forma que fosse ruim. Uhum. De um tempo para Eles cá, queriam te chamar de inconsequente, né? Mas falavam, não é usavam o que, eufemismo, né? que Você é eu desapegado, era assim, como é, que eu era uma pessoa que infantil, não me irresponsável. importava. É, que eu Uhum. não me importava com nada, que eu era desapegada. Aham. E eu, nossa, eu precisei trabalhar isso, gente. Só que o Uhum. desapego não é uma questão de tu não se importar. É uma questão que tu não deixa que aquilo te domine. Uhum. Tu não deixa que aquilo te escravize. E quanto ao luto, que foi o que a pessoa referiu ali, que ela é presa ao luto, né, por muito tempo,
eu, eu também, eu não... Tudo bem que eu nunca perdi, assim, alguém tão próximo de mim, fora os meus avós, mas eu costumo lidar com essa parte, assim, também de uma forma mais tranquila, porque eu acredito que as pessoas estão dentro do nosso coração, né? Então, Uhum, eu prefiro pensar dessa maneira, uhum, com para não certeza. prender, para não deixar aquilo preso e não ficar limitado, né? Para poder deixar a Uhum, vida fluir, para deixar a vida uhum, seguir e uhum, agradecer o tempo que a gente passou junto, né? uhum, Só para comentar uhum. aquilo ali, porque eu me compadece quando eu vejo alguém assim preso por uma coisa que não tem, isso não tem resolução, né? A morte é a única coisa É, que a gente não não resolve, depende da gente, não né? depende da Não gente. adianta a gente dedicar energia para querer mudar algo que a gente não pode mudar, né? Então só faz a gente Exatamente. se sentir mal, né? Faz a gente se sentir impotente, se sentir fraco. Então É, a gente precisa aprender a escolher as lutas que vale a pena ser lutadas, né? Porque tem coisas é, às vezes que a gente fica dando murro em ponta de faca, desgastando a nossa energia ali em algo que simplesmente não depende da gente, né? Que nem eu sempre digo assim, a pessoa que eu trabalhei durante bastante tempo em uma escola, né? Aí o pessoal vai lá e faz, por exemplo, sei lá, reunião, né? E aí vai discutir, sei lá, o Plano Nacional de Educação, uma proposta de melhoria para o negócio lá mundial de educação. Eu não vou dizer que uma decisão, grupos pensando sobre isso, opiniões sobre isso não vão mudar. Mas agora, uhum, quanto vale a gente dedicar horas de vida pensando é. numa coisa que não cabe a gente pensar, A né? gente Você não vai quer mudar. mudar isso, você tem que participar do MEC, você tem que participar dos órgãos representativos, né? Não é que numa reunião de uma escola que vai fazer É, a mudança mundial, nacional acontecer, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que se calar diante das coisas e que a gente tem que ser omisso, né? E deixar os outros fazerem. Eu acho que existem locais e locais, existem formas e formas. Se esse é a tua missão de vida, talvez você tenha que estar lá exato. naquele outro lugar onde você possa fazer algo a respeito disso, né? Se isso te toca, se isso é o que te motiva, né? É lá que você tem que estar. Para a gente saber também qual luta vale a pena a gente lutar. Porque enquanto a gente, por exemplo, está discutindo isso, talvez coisas do dia a dia que poderiam ser muito mais impactantes e causar transformações profundas ali na vida daqueles alunos que estão ali, a gente está deixando de fazer, né? Porque a gente está viajando na prática, assim, né? Exato. So, sobre essa questão do desapego, eu queria fazer um paralelo também de uma outra coisa que eu acho que serve, né, como um exemplo, assim, no mercado financeiro. Eu estudei um tempo no mercado financeiro, mas o mercado financeiro tem um negócio que tem um termo que se chama assim, stop loss, né? Que Uhum. stop é parar, loss é perda, né? Então, parar a perda, digamos assim. Então, quando a pessoa vai lá e faz, por exemplo, um investimento em ações ou algo do tipo, compra dólar, sei lá, a pessoa pode cadastrar, se ela quiser, esse stop loss. Então, por exemplo, você dizer assim, eu comprei a R$ 10, se diminuir 20%, eu quero que o sistema venda automaticamente para que eu não perca mais do que isso, né? Sim. Perdi 20%, tá bom, cadastra lá. Na vida, às vezes, a gente precisa ter esse stop loss, né? Na nossa vida. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente não tá dando certo, a coisa tá indo por água abaixo, né? Eu não tô dizendo que a gente tem que pular dos planos e desistir porque eles não estão dando certo. Eu tô dizendo que a gente precisa saber qual é o nosso limite, né? Porque às vezes Limite. a gente fica lá e a gente afunda junto com o barco, com aquele negócio todo lá, né? A gente precisa saber qual é o stop loss. E também saber que, por exemplo, quando a gente perdeu um determinado valor, alguma coisa, uma pessoa, um emprego, uma profissão, seja lá o que for, que é aquilo que você decidiu, ou você decidiu abandonar pelo stop loss, ou alguém te tirou de lá, porque era o momento, sei lá, a empresa escolheu outra coisa, sei lá, você saber entender que aquilo foi. Parar de olhar para Uhum. aquilo como uma oportunidade que você ainda pode reverter ou pode voltar para trás. Porque senão, às vezes, você deixa de viver a tua vida dali para frente, tentando refazer ou recuperar algo que simplesmente não tem mais volta, que não depende de você, né? Então, acho que esse é um termo Uhum. que a gente deve ter para nossa vida, né? Qual que é o nosso stop loss, né? Qual que é o nosso limite de Sim. perda, né? E do que a gente perdeu, a gente já deixou para trás para seguir em frente? Arrastando corrente, né? Aham, exato. Tem muitas pessoas que não aceitam que aquele tempo acabou. E Uhum, aí elas ficam arrastando corrente, arrastando corrente, arrastando corrente, sendo que aquilo ali tá bloqueando, que quando tu não deixa aquela coisa aí, ela tá evitando que coisas boas cheguem para ti, uhum, com certeza, né? com certeza. Enquanto tu tá Uhum. ocupando a tua mente com aquilo, a tua mente não, ela tá bloqueada para que coisas boas cheguem para ti.
A PNL fala, né, que a tua energia está onde está o teu pensamento. Então, quando você Exato. está pensando sobre o que já foi, você está se sentindo desgastado, desmotivado, sem energia hoje, né? Porque você está Hoje. pensando em alguma coisa que já foi. Eu vejo isso com as minhas filhas. Eu tenho uma de 5 anos e uma de 2 anos, né? Esse negócio de você aceitar o que você está vivendo agora, né? Para você aproveitar o presente, não perder, né? É como se, assim, às vezes ela queria comer um negócio lá, um doce, uma fruta, alguma coisa, e naquele momento não dava. E aí depois, passa um tempo, você vai lá e dá uma outra coisa para ela. E às vezes ela tá tão naquela de que ela queria o outro, que às vezes ela não aproveita aquele ali, ela nem vê que o outro tá ali. Às vezes até naquele de eu quero o outro e tal, às vezes até É, desbarra no prato, derruba o que ela podia ter naquele momento, porque ela tá pensando em algo que já foi, né? E quantas vezes na vida a gente se comporta assim de forma infantil, né, de certa é, forma, em é. relação às coisas, né? Não vê o que tá ali porque a gente quer algo que não tem mais. Exatamente, exatamente. E como é importante a gente ter essa, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Eu, quando tinha os meus filhos pequenos, a gente não tinha esse entendimento. E Uhum, hoje, quem tem filhos pequenos consegue ter esse discernimento de dar o amor, dar o limite e, ao mesmo tempo, dar a liberdade para que eles tenham as escolhas deles, que consigam fazer o mundo deles dentro de uma coisa mais livre e mais autônoma, né? uhum. Que a Saber gente aceitar que possa. eles são indivíduos, né? Eu vejo que antes, né? Até eu, né? Quando tive a minha primeira filha, ali também tava, né? Desse jeito. Parece que é meio que assim, os pais, eles precisam saber tudo. Eles precisam ter as Uhum. respostas. Eles precisam ser aquela coisa que sabe tudo, né? E isso não deixa espaço para ver que o teu filho é um ser humano, né? Que o teu filho tem É. desejos próprios, que o teu filho tem a Uhum. criatividade dele e que ele não tá ali só para aprender, mas ele tá ali para te ensinar, né? Tem um motivo para ele Sim. ser teu filho, para ele ter te escolhido como pai ou mãe, né? Então você tem que ver o que, que você tem para aprender com ele também, porque tem muita coisa para aprender, né? Nossa, E, muito. e quando a gente acha que é só eu que ensino, eu perco a oportunidade de me permitir ser vulnerável e me permitir me colocar em uma posição de aprendizado, né? Uhum. Exatamente. E como a gente aprende com eles se a gente dá essa chance, né? Do Uhum, retorno, com de poder certeza. vir e deixar eles nos ensinarem, né? Eu aprendo Uhum, muito. Até hoje, os meus são adultos, né? Eu sou uhum. vovó da Júlia e agora vovó de mais uma menininha. Fiquei sabendo ontem que vai vir mais uma menininha, a minha Olha só que Rafaela. beleza. Parabéns, hein? Que legal. Obrigada. A minha Rafaela tá esperando outra menininha agora. E Aham. daí agora a gente aprende diariamente. É uma coisa Uhum. incrível. E como eles vêm com um chipzinho, meu Deus do céu, que coisa incrível. É um negócio muito louco. A minha primeira filha, eu Nossa! sempre uso esse exemplo, para mim foi bem icônico. Um dia ela estava num, não sei, acho que era um joguinho no celular. A gente nem dá celular para ela jogar, mas um dia específico a Sim, gente baixou um sim. joguinho e deixou ela jogar ali para, né, para ver como é que era. E ela jogando, a gente olhando, só que era um joguinho gratuito, e de vez em quando entrava uma propaganda, né, uns vídeos, aí tinha Sim. que fechar o vídeo. E daí cada vez que entrava a propaganda, ela me dava o celular, né? Dizia, papai, papai, me dava. Eu ia lá e tirava. Eu ia tentava apertar no X, dele abria a Play Store, começava a rodar aquele vídeo. Eu ia para um outro lugar, quando eu vi, já estava comprando alguma coisa, não sei aonde, lá tinha que fechar tudo para voltar pro aplicativo, né? Para ela continuar ali fazendo o que ela estava Que fazendo. perigo! E, e aí ela continuou ali jogando, né? E aí eu e a mãe dela ali do lado, olhando, assim, né? Junto, assim, né? Mas aí me chamou a Uhum. atenção, de repente, que ela não me pediu mais para tirar a propaganda, né? Falei, uau, o que que aconteceu que ela não me pediu mais para tirar a propaganda, né? Passou alguns minutinhos, né? Aí fiquei olhando pro celular, ver o que ela estava fazendo. Aí o celular da Samsung tem aquele botão embaixo, né? Que você aperta, ele vai para a tela inicial. O que que ela fazia? Quando começava a rodar a propaganda, ela aprendeu por conta própria que se ela apertasse no botãozinho da tela inicial, Que ele fechava o aplicativo e ia para a tela danada! inicial. Aí ela clicava no ícone e abria o programa de novo sem o aplicativo e continuava jogando. Eu não sabia fazer isso, eu Meu nunca teria ideia de Deus! fazer isso. Que idade ela tava? Ah, ela tinha uns 2 anos, eu acho. Ela tinha umas mãozinhas pequenininhas assim ainda, né? Tava sabendo fazer as coisas ali. É um negócio muito louco. Eles Aham. dão nó em pingo d'água, gente. Eles são muito, muito inteligentes, meu Deus. A Letícia Meu ainda hoje acha Deus. soluções pra gente aqui que é muito, muito legal, muito criativas as soluções dela. Muito É muito criativas, bom. né? Então, mas ó, Tá. aproveitando essa questão da inteligência emocional e o mundo corporativo, eu vejo que o nosso papel como pais, né, na minha visão pelo menos, é a gente permitir que essas crianças sejam elas.
Sim, incentivar sim. isso, fortalecer a criatividade, fortalecer a independência, fortalecer esse trabalho em equipe, fortalecer quem elas são, quem elas sentem que elas são, porque muitas vezes a escola, ela não está querendo, digamos, potencializar as qualidades das crianças, ela está querendo informar as crianças, né, no Sim. sentido de colocar dentro de uma forma, né, cortar as arestas, tudo que você tem de especial, né, o que é diferente da média, a gente corta, né, lapida isso e te põe dentro de uma caixa para todo mundo ficar igual, né? Para todos serem iguais, fazerem a mesma coisa do mesmo jeito, né? E o mundo hoje eu vejo cada vez mais, principalmente o mundo corporativo, né? Principalmente o empreendedorismo, o mundo digital, cada vez mais a gente precisa fazer esse caminho inverso. A gente precisa ser mais autêntico, a gente precisa ser mais real, ser mais verdadeiro, ser mais criativo, ter mais soluções, né? Não tem espaço para ser para mais um apertador de parafusos Não, aqui, né? Como naquele filme do Charlie Chaplin, né? E a não. gente precisa aprender com essas crianças, elas estão aí para ensinar a gente, né? E tu percebeu que a gente tem que ser cada vez mais intuitivo, né? E é por causa disso até que eu estou fazendo o teu curso de hipnose conversacional para trabalhar melhor a parte de gestão estratégica dos negócios, né? Até eu queria Uhum. que tu falasse um pouquinho do teu curso, porque eu acho que tem muita gente aqui que interessa para essas pessoas a área de empreendedorismo, tem muito empreendedor no meu canal e eu queria que tu falasse um pouquinho do teu curso, porque até eu acho que eu não sei se ele fica aberto sempre, mas eu sei que tu tá na época de lançamento, né? Uhum. Na verdade, eu vou fechar ele hoje, Vai na fechar verdade. hoje, Mas, pois é, então a mas gente deu se sorte. alguém que é telespectador aí da Márcia, né, quiser acessar esse curso gratuito, eu vou deixar o link com ela, tá? Então você pega com ela aí um presente meu para você, tá? Pega com ela esse link aí, você vai poder assistir esse curso gratuito. O que acontece, né? O que é a hipnose conversacional? A gente tem muito ligado à hipnose aquela imagem de sei lá, controle de mentes, de que você vai perder a consciência, que é quase o Drácula, né, que vai lá hipnotizar as pessoas para sugar o sangue delas, né, e tal. Mas na vida real não é nada disso, né? A hipnose é basicamente um estado de foco e concentração, onde a gente pode manipular, digamos assim, a gente pode editar os programas que estão guardados na nossa mente, né? É como se assim, tudo que a gente vive, a gente guarda em gavetinhas aqui dentro. E a gente pode, por meio da hipnose, editar essas gavetinhas, sabe? E reorganizar as coisas, tirar as coisas que estão num lugar e colocar em outro, mudar as emoções que estão associadas a cada área da nossa vida, tirando aquele mal-estar que está presente no dia a dia. Vamos dar um exemplo. Se você ouve uma música que te lembra um ex-amor, você se sente mal porque aquela música era música do não sei o que e tal. Isso é um programa que está instalado em você, né? Um gatilho que a gente chama. A gente pode fazer essa mesma música te lembrar um estado de alegria, por exemplo. E quando você ouvir a música, começar a dar risada, né? É um programa que está dentro da tua cabeça e você pode editar a hipnose, faz isso. E aí o que eu fiz, né? Eu já trabalho com hipnose terapeuticamente já faz tempo. E aí eu adaptei as ferramentas que eu uso na hipnose clínica, quando as pessoas fecham os olhos, deitam lá, enfim, todo o processo de indução formal de hipnose. Eu adaptei aquelas ferramentas para serem feitas de olhos abertos, né? Ou seja, você pode só conversar com a pessoa e por meio dessa conversa você causar uma transformação no nível subconsciente da pessoa, né? Tem uma estrutura para você fazer isso, né? Existe um jeito de você fazer isso, fazendo com que a pessoa mobilize imagens mentais associadas ao que você está falando, e isso vai causando uma transformação lá dentro dela. A pessoa não precisa nem saber, né? Ela não precisa nem Identificar saber que até. está sendo, que está sendo hipnotizada, nem nada, você está só conversando. Então eu criei esse curso, ele é voltado para terapeutas que atendem pessoas, ajudam assim, mas ele também é voltado para qualquer pessoa que se relaciona com uma outra pessoa, né? Seja um vendedor, seja um empreendedor, seja um colega de trabalho, seja um pai, um filho, uma mãe, alguém que tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? Você entender como que você pode falar com as pessoas para você não ser assim agressivo, mas muito pelo contrário, você fazer a pessoa entender a mensagem que você quer passar, né? Porque quantas vezes a gente quer dizer uma coisa e as pessoas não entendem, as pessoas entendem outra coisa. Então você entender como que a mente da outra pessoa funciona para você falar de um jeito que faça sentido para ela, para que a tua mensagem seja compreendida, né? Então é isso que eu ensino nesse curso aí, é bem, bem legal, bem legal. E também pessoas que fazem atendimento ao público, né, Rafa? Uhum, com certeza. Pessoas que trabalham com o público, muitos terapeutas que trabalham online também. Eu achei Uhum, super com certeza. interessante. Claro. Tá. Porque E assim, a aí, gente, a gente conversa com as pessoas, né? E a nossa conversa sempre está influenciando, nós estamos influenciando uns aos outros, né? Então, por que a isso. gente não aprender
a influenciar de um jeito positivo, para que as pessoas, quando ouvem a nossa conversa, se sintam melhores, se sintam mais felizes, se sintam mais livres, né? Se sintam libertas para seguirem a vida delas, né? E isso não é um poder mágico, místico, sobrenatural, é apenas com ciência, né? É ciência aplicada ali, você aprender essa estrutura para Exatamente. você entender como isso funciona. Exatamente. E aí, tipo, o curso, só o curso gratuito já é já tem uma boa base de técnicas, né, para a maioria das pessoas comuns. E aí, depois, quem quiser se aprofundar, aí tem os outros cursos mais específicos, né? Uhum, com Mas, certeza. e fora isso, tem a nossa live aqui na primeira quarta-feira de cada mês, e tu também faz lives fixas, né, nas segundas e quintas. Segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite no YouTube. Toda segunda e quinta eu tô lá também. E No aí canal do é lá. legal, né? Sempre E tem responde histórias de perguntas, casa né? aí, perguntas, a galera sempre manda umas dúvidas lá, a gente vai destrinchando conforme a possibilidade, né? O que é legal é que sempre tem gente que tá na live que tá passando por aquele problema, ou já passou por algum processo, então não é a minha opinião, mas né, uma construção coletiva, assim, eu acho muito legal. E curas coletivas que eu já assisti, inclusive. Aham. Aliás, estou te devendo um depoimento, né? Esses Não, dias você não eu vi um deve nada. depoimento lá e eu disse Quando a assim, gente cara, por deve, que que fica eu não mandei pesado. depoimento pro Rafael ainda? Eu disse, mas Não, mas que você gravou um absurdo sim. isso. Você gravou um Não, eu não sim. gravei. Depoimento só meu, eu não gravei, não. Ah, você gravou um dizendo, logo no dia depois que a gente fez aquela sessão lá, em abril ou Hum, maio, sei lá, você gravou um foi falando que você estava abril, eu acho. lançando a sua mentoria no domingo, foi antes Ah, de lançar o é teu primeiro programa. verdade, Não, tem, tá verdade. lá no meu YouTube, tá lá. Tem. Acho que tem, sim. Que Aham. massa, gente. Não, e aí, então, galera, olha só, fixem esse horário aqui, toda primeira quarta do mês. A gente está sempre aqui debatendo. Vocês podem sugerir temas. A gente traz sempre a inteligência emocional, a gente sempre traz a hipnose. A gente traz vários temas aqui. Eu adoro a participação do Rafael, porque ele traz umas coisas assim e faz ele faz terapia para nós, na real, né? Ele faz Eu faço uma bagunça aqui, né? ele traz o conhecimento dele e eu fico só bagunçando a zona, na real. Eu que trago a zona na, A gente na faz bagunça live, junto né? aqui. Mas vamos aproveitar quem está vendo a gente aí. Se vocês, por algum motivo, tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar aqui, tipo, ó, eu tenho um problema X no trabalho, né? Eu já Isso. enfrentei o problema X no trabalho. Tem um colega lá que é desse jeito. Tem um chefe que não entende desse jeito, né? Tem uma pessoa que eu digo para ela fazer tal coisa, ela não faz. Ela acha que é um problema. Tudo para ela é difícil. Ou como é que eu lido com alguém que fica lá, acha que o trabalho dele é só bater o ponto e ir embora, né? Que fica o dia inteiro lá na sala do cafezinho e não faz nada, né? Manda aí pra gente trocar uma ideia, pra gente, quem sabe talvez eu e a Márcia a gente possa dar uma solução aí, mudar o teu jeito de olhar para isso, para talvez E você se sentir mais leve em relação a isso. eu fiz uma palestra sobre humorologia. Uau, que legal. Não só falando de inteligência emocional no trabalho, mas abordando especificamente a humorologia. Uhum, Porque às vezes a gente, quando fala em inteligência emocional, tem que abordar todos os temas, né? E uhum. aí eu estava pesquisando sobre isso e eu descobri uma mulher, eu não vou me lembrar o nome da gente, eu sou péssima para isso. Mas, aliás, eu tenho que parar de falar que eu sou péssima para lembrar É nome. verdade. Eu ia dizer Tá, isso, eu não quis tá. dizer aqui, porque nós estávamos na live. Ok, não, eu tenho que lembrar disso. Mas eu vou começar a anotar as coisas. Mas é que quando eu tenho que lembrar, eu anoto, porque daí eu colo ali e aí. Mas essa é outra questão que eu vou te dizer, ó. Já que a gente está falando aqui, né, para a galera Claro, já ouvir. que tá falando, Você vamos não lá. tem que nada. Não Você tem não é que nada. obrigado a nada. Você não tem que. Boa. Você pode, se você Isso quiser, eu se for aprendi bom, se for contigo. legal, se for divertido. Agora eu tenho que, não, você não tem que nada. Aí tem gente que diz assim, É, Rafael, mas esse negócio que você está falando não é assim, porque eu tenho que pagar o aluguel. Você tem não que tem que pagar, nada. você paga o aluguel porque você quer morar em uma casa Exato. tua, onde você possa se sentir à vontade, né? Agora, se você não pagasse esse aluguel, você com certeza ia ter um outro lugar para você morar, nem que fosse embaixo da ponte, sei lá, né? Então você está pagando o aluguel para ter a comodidade de morar na casa que você mora. Então você não tem que, Exatamente. né? Então acho que essa que é o pensamento. Sai de uma coisa de É, falta, de desespero e passa para uma coisa de liberdade, né? Pô, olha, eu tô pagando essa casa, né? Eu moro aqui, olha que legal, né? Eu pude escolher, eu tenho exatamente. condições de fazer isso. Não tem que nada. Aliás, eu tô Exato. usando isso como mantra.
As É pessoas isso aí. começam... Márcia, tu tem que... Eu já... Ops, stop. Tem que nada. E É isso aí, eu aí, posso. ela que inventou essa terminologia da humorologia. Eu achei o máximo, gente. Uhum. Eu achei É muito o legal. máximo isso. Adorei. E ela faz estudos de humor, Uhum. né? E como é que E eu funciona na gostei. prática isso? Humorologia? É tu traduzir o teu estado emocional através de ações, de sorriso, de tu produzir o humor, tu estudar o Uhum. humor e tu produzir o humor no ambiente que tu tá e tu trazer o humor para dentro Uhum. de ti. Tipo, tu não tá bem, cara, eu não tô legal, eu não tô bem. Beleza, o que eu tenho que fazer para ficar bem? Uhum. Vamos sorrir, vamos falar palavras legais, vamos ligar para alguém. Só o ato de tu sorrir, tu te olhar no espelho sorrindo, tu já produz serotonina. Com certeza. Né? Eu estava ouvindo uma palestra do Superti esses dias e ele disse que quando ele ainda morava em Porto Alegre, tinha aqui na sinaleira do Barra Shopping, quem é de Porto Alegre vai saber, estava chegando um cara para abordar ele no sinal, estava parado o sinal. E aí eles, putz, mais um pedindo esmola, né? Ele foi, fechou o vidro do carro e o cara disse: Não, não, senhor, não precisa fechar o vidro. Eu vou só citar um poema que eu fiz e se o senhor sorrir, aí o senhor me dá uma grana, o quanto valeu o seu sorriso, alguma coisa assim. E ele, pô, como é que eu vou dizer que não para essa abordagem? Ele foi, beleza, Uhum. cara, baixou o vidro e disse que o cara falou uma estrofezinha de um poema, assim, bem bobinho, com uma rima bem Uhum. básica que ele fez. E eles que não se aguentou e deu um sorrisão, assim. E o cara, olha aí, quanto é que vale o seu sorriso? E Uhum. aí ele disse assim, cara, eu sou um cara que eu estudo isso, estudo a neurociência e tal, e eu sei o que um sorriso produziu no meu corpo e o que ele Uhum. vai fazer para mim pelo resto do dia. Eu vou chegar no meu trabalho feliz, eu vou contaminar Uhum. as pessoas. Aquilo ali mudou a minha vida, né? Uhum. Aí ele disse que já estavam buzinando, que tinha aberto o sinal, ele passou a mão no que ele tinha ali no console e deu pro cara, tipo, as moedas que ele tinha. E aquilo virou um case de sucesso, uma postagem que viralizou e tal. E ele disse assim, cara, olha só, esse cara tem uma diferenciação. Ele não estava me pedindo dinheiro. Ele estava Uhum. vendendo o que ele tinha de melhor, que era me fazer sorrir, Exatamente, e às vezes a gente não né? leva isso a sério, né? A gente acha que isso não é importante, né? Tipo, só tô rindo, né? Ou às vezes a gente acha assim, não posso rir porque tem problemas na minha vida, né? Enquanto tem problemas É, na minha vida, eu não posso rir. Cara, sabe quando que vão acabar os problemas da tua vida? Nunca, nunca, porque a nossa mente é uma nunca. máquina de criar problema. Quando você resolver esses que você tá pensando, você vai criar outros, né? E você É, vai achar outros, né? É até assim, por exemplo, você imaginar só num título assim de uma visualizar de fora, por exemplo, você vai ver guerras, né? Tem os grupos lá, os povos que estão em guerra, certo? Aí eles vão lá e se unem contra um determinado ditador, tirano lá e tal. Aí você pensa assim, quando essa equipe, né, vencer a guerra, todo mundo vai viver feliz. Claro que não, aquele pessoal não, ali, ele estava reunido num objetivo comum que era tirar o exato. outro. Saiu o outro, aí vai cada um fazer uma outra coisa, vai achar outros problemas, vai arrumar outras tretas. Na nossa vida é assim, né? Quando a gente resolve uma coisa, a É. gente acha outra. Então é Tem uma assim, coisa que sorrir é tu uma tem que estar escolha. certo. Tu tem que estar certo. É que a tua vida vai ser uma eterna gangorra. Tu tem que te Uhum, equilibrar. E se tu souber manter o teu nível de equilíbrio, seja quando tu estiver por cima ou quando tu estiver por baixo, se tu conseguir manter o teu equilíbrio, a tua inteligência emocional, tu souber lidar tanto com o sucesso quanto com o fracasso, cara, tu tá perfeitamente equilibrado. É isso que vai te uhum, manter são, né? Porque é a uhum, coisa mais certa do mundo. Se tu tá aqui, velho, tu só tem um lugar para ir, para baixo. uhum. E E se do tu mesmo tá jeito contrário, aqui, né? o único lugar que tu pode ir é para cima. Tem uma história, eu não me lembro de quem é, mas que fala que a pessoa tatuou no braço, eu acho, falou assim, isso também vai passar. Isso, Que é pra Chico pessoa Xavier lembrar falava sempre, isso. né? Tudo Quem que fala? passa. Chico Xavier falava isso. Tudo passa. Aham.
E isso Aham, também alguém tatuou no braço, assim, pra lembrar, sabe? para Tipo que lembrar. quando você tá vivendo um momento ruim, difícil, que você acha que é o fundo do poço, você olhar e saber que isso também vai passar, Também vai né? passar. E quando você Uhum. tá vivendo aquele momento de glória, você também saber valorizar as pessoas próximas ali, porque saber que aquilo ali também vai passar, né? É, E é muito incrível como as pessoas mudam. Eu conto, né, para as pessoas que eu passei no concurso público e aí eu fiquei trabalhando, sei lá, mais de um ano lá naquele lugar, então é da minha natureza, sempre conversei com todo mundo, sabe? Desde que eu entrava no campus, assim, né? Que entrava no lugar que eu trabalhava lá, né? E cumprimentava todo mundo, jardineiro, pessoal da recepção, da limpeza, chamava todo mundo pelo nome, né? Sempre foi assim, porque eu sou assim, né? também sou. Aí chegou um determinado momento lá, me convidaram para ser diretor de administração. E eu virei diretor de administração, foi um negócio muito louco, as pessoas mudaram comigo, né? Porque havia 3 diretores naquela escola lá onde eu estava, assim, enfim, eu era um Uhum. deles, né? E as pessoas mudaram, era muito louco. Pessoas que nunca me cumprimentaram passaram a agir como se tivessem um carinho, sabe? Eu olhei assim, seu falso, sem vergonha, né? Tipo, agora eu existo, né? Porque agora é diretor, agora eu existo. E algumas pessoas que sempre me cumprimentavam, elas ficavam envergonhadas de cumprimentar, como se eu de repente virasse uma outra pessoa, sabe? E eu vejo que muita gente, quando consegue algum tipo de poder, né, nessa escala social, assim, as pessoas se vestem daquilo e acham que elas viraram uma É, outra pessoa, do tipo assim, é, agora eu sou querido por todos, né? Vai é, confiar nesses aí, você vê o que vai é. dar. É impressionante, né? Como é que pode, gente? E sabe que a gente tem essas coisas assim, né? Eu, onde eu chegar, eu já tô falando com todo mundo, cumprimentando todo mundo. É incrível, assim, também. É que são pessoas que andam em todas as esferas, né? Se dão bem. Ah, Casey, oi, querida. Tá cheio de gente hoje, viu só, Rafa? Pois é, coisa boa, hein? Coisa Coisa boa. boa, hein? O pessoal gosta desse horário. Eu acho que esse horário é bem melhor, né, do que o horário Uhum. da noite. Márcia, vamos aproveitar então, já que a gente está falando de inteligência emocional aí no mundo do trabalho. Aqui já estamos quase finalizando aqui, né? 6h21. Quero Sim. aproveitar e te perguntar, então, qual foi a maior dificuldade que você teve, talvez, nesse mundo assim do trabalho, pela questão da inteligência emocional, sabe? Foi uma dificuldade com um colega, com um chefe, foi uma dificuldade com você mesmo, foi uma insegurança profissional? O que que foi que mais te incomodou, talvez, ou mais te atrapalhou em um determinado momento da tua vida? Eu sempre tive muita dificuldade em seguir protocolos. Uhum, Porque, como eu sou muito criativa, eu gosto de fazer. E eu sou criativa e sou intuitiva. Então, uhum, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E aí, às uhum, vezes, eu chegava em alguns lugares, algumas empresas, que eles tinham protocolos rigorosos, assim, ó, tu tem que uhum, ligar para o cliente 10 vezes por dia. Aí, se uhum. o cliente não te deu eu sempre fui da área comercial e marketing, né? Se o cliente não te deu Uhum, o retorno, tu tem que ligar, tu tem que insistir, tu tem que visitar. Cara, eu tinha pavor disso. E aí dava muita briga por causa disso. E isso uhum, sempre foi a minha dificuldade, né? E uhum, lidar com machismo dentro das empresas, isso foi muito uhum, complicado para mim, né? uhum, Porque eu era mãe, separada, novinha, e eu sempre fui muito avião nas vendas, então eu me destacava uhum, muito rápido vendendo, né? E uhum, isso incomodava os tubarão, né? uhum. E aí eu sofria Os tubarão ou os preconceito. dinossauros, né? É, o tubarão dinossauro, exatamente. E isso incomodava, né? Daí eu não, eu sou daquelas pessoas assim que eu deixo o prato para quem tem fome, né? Aham, Quando eu via que começava o boicote, então fica, largava tudo e saía fora. aham, Mas era pior, o pior de tudo eram os protocolos, assim. aham. Sempre Se sente protocolo, engessado, né? Se sente engessado. desvalorizado até, né? Tudo que você Uhum. tem, digamos, de intrínseco, né? Tudo que é teu mesmo, você tem que deixar de lado para você se É, tornar aquela máquina, aquela peça da engrenagem ali, né? é, E eu vejo que as empresas que mais crescem hoje, elas são justamente o contrário, né?
Elas não Exato. veem o funcionário como uma peça de engrenagem que tem que se encaixar aquela coisa ali. São as empresas que entendem que contratam seres humanos e que tentam ver qual é a melhor potencialidade daqueles seres humanos, né? E É, tentam dar condições para que eles se sintam felizes, leves, tranquilos e possam ser autênticos ali. E aí eles entregam muito mais do que eles entregariam lá apertando parafuso, né? É um negócio muito louco exato. isso. Não, e às vezes eu É. trabalhava na rua, porque eu era externa, Uhum, e às vezes a empresa era na Zona Norte, eu morava na Zona Sul e vice-versa. Eu visitava clientes no Distrito Industrial, uhum. e aí, tipo assim, ou viajava, estava em outra cidade, e tipo assim, cara, eu já fiquei fora de casa 2, 3 dias, viajando, e daí tu tem que voltar, porque eu estava voltando 3 horas da tarde. E ao invés de ir para casa, eu tinha que ir para a empresa bater ponto, tipo assim, sem sentido, entendeu? Uhum. Ó, a Casey falou, verdade, melhor desenvolver as qualidades do que cobrar algo que a pessoa não tem condições de desenvolver. É, Pois é, isso é verdade. Aí a exato. pessoa se sente um lixo, acha que tá errado, né? E aí não consegue, não tem motivação para fazer o que precisa ser feito, né? É. Mas respondendo a pergunta também, né? Porque eu te fiz a pergunta, eu também tenho que responder, senão parece que fica um negócio meio chatão, né? Para mim, assim, eu acho, né? Na minha visão, acho que uma das coisas que eu mais me doeu no começo da minha carreira, assim, que foi uma das maiores dificuldades para mim, assim, no mundo profissional, foi eu não saber dizer não para as pessoas. Para mim, eu achei que isso foi muito difícil, porque assim, eu simplesmente me anulava, sabe? Não interessava se eu dava conta, se eu achava que dava, se eu ia ter vida pessoal, não. Se a pessoa dizia para fazer, era meio que tipo, tem que fazer. Cara, isso foi muito difícil. Isso gera muito desgaste emocional, desgaste energético. E quando você faz coisas além do que você deveria fazer, a primeira vez, que legal que você fez, já está resolvido. A segunda vez, fez. A terceira vez, se você não faz um negócio que não era a tua atribuição, você deixou de fazer, diz assim, olha lá, preguiçoso, deixou de fazer um negócio que ele estava fazendo, não sei o quê, acaba virando um problema porque você não fez, sabe? Você não fez porque já nem devia nem ter começado, né? Então eu vejo que para mim isso foi a principal dificuldade. Só que aproveitando, né, esse ponto, essa deixa, assim, a grande questão disso é que, no fundo, tem uma insegurança profissional aí dentro, né? Quando você não sabe dizer não, é porque você não está confiando totalmente na tua capacidade, na tua qualidade, você está querendo agradar as outras pessoas, agradar o chefe, agradar os outros, né? Porque você não confia em você. Quando a gente consegue confiar na gente mesmo e perceber o nosso valor, você consegue debater, você consegue argumentar, você consegue dizer, não, isso aí tá demais, né? Aí passou do ponto, né? E é um Uhum. aprendizado que a gente tem que ter, né? Eu acho que nós podíamos fazer uma live só sobre o dizer não. Gostei disso. Pois é, o dizer não é uma habilidade. Eu digo que o dizer não é que nem músculo, sabe? Você tem que É, exercitar para ela desenvolver essa habilidade. A gente não nasce sabendo dizer não, né? E às vezes a tem gente se enfia muita em cada coisa por roubada trás aí. disso. Tem muita Tem, com coisa. certeza, E tu com falando e certeza. eu lembrando do dizer não. Uhum, Eu uhum. acho que nós podíamos pensar nisso pro mês que vem, o que tu acha? Olha aí, tá lá. Então vamos lá, já tá definido o tema aí, a próxima quarta-feira, então, que vai ser a primeira quarta-feira do mês de Do mês agosto, é de isso? agosto. A gente vai falar então sobre a habilidade de dizer não. A gente pode até fazer uma prática de hipnose aqui para Vamos aprender a fazer dizer uma não, prática de né? hipnose? Vamos, tá combinado já, então. Já tá Vamos, combinado com quem tá aqui assistindo, quem ouvir durante o mês. Vem participar com a gente ao vivo aí na próxima quarta, nesse vamos mesmo horário, fazer 17h30. Na primeira quarta-feira de agosto, nós vamos estar aí. Eu vou fazer sobre uma o prática, dizer então. não, porque eu achei Aham. sensacional isso, Rafa, porque tem muita coisa por trás do dizer não. Tem Tem muito. crenças limitantes, tem o fato da pessoa não se sentir capaz. Nossa, a gente pode destrinchar isso daí. Tem a relação com a autoridade também. Às vezes o pai, né, Autoridade. o pai ou a mãe foi muito incisivo, dizendo, não, eu mando e você obedece. Eu falo quem pode, É, obedece quem tem juízo, a tua opinião não importa, fica quieto. E a gente leva para a vida e chega na empresa e acaba se comportando assim diante da autoridade, né? Como se fosse aquele pai autoritário que você tem que ficar ali, né? é. Aceitando tudo, né? E aí os É, outros e, montam. Pois é, e às vezes até o que eu acho muito interessante, né, que, por exemplo, o chefe lá, o gerente, o líder, enfim, ele vai te dar uma orientação, ou uma ordem, sei lá, uma determinação que é o mais adequado do que ele acha. Só que quem está no dia a dia ali, quem está olho no olho, de cara com o cliente é você. Agora, se você não se sente à vontade para chegar e dizer, olha, esse processo está errado, isso aqui deve ser mudado e tal, a empresa perde uma grande oportunidade de adequar um processo para ser mais efetiva, para ganhar mais É. dinheiro, enfim, né? Pelo medo. Então a gente precisa aprender a dizer não também. Precisa aprender a enfrentar Tu isso é de a forma cara da educada. empresa. Tu é a cara Uhum, da empresa. É tu que tá lá de frente pro cliente. uhum, com certeza.
Então, tu é Com que tem que ter certeza. autonomia, né? Adorei. Pois é. Bom, eu tô com medo que o Pois, Instagram nos derrube, né? Porque a gente já pois é, tá tá uma na hora hora, né? já, né, Márcia? Eu tenho outro compromisso depois aqui, então já vamos aproveitar, então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito Ah, massa, muito né? Essa bom, conversa né? aí. Eu aprendo muito com você e com vocês todos aí. Muito Nossa, bom. a gente que aprende muito aqui com cada vez que tu entra aqui é uma aula, né? Tenho certeza que a galera gostou também. O pessoal já sabe, então, na próxima primeira quarta de agosto, que eu tô sem o meu calendário aberto aqui, a gente vai fazer uma prática de hipnose e vamos falar sobre o dizer não. Sensacional. Rafa, gratidão por tu ter vindo para cá, ter disponibilizado o teu tempo. E essa live fica salva aqui no meu YouTube, fica lá no teu também, eu acho, né? Eu ponho no Fica, meu. fica. Fica no meu Instagram, no meu YouTube, fica no teu também. E no E meu tá lá, Spotify também. galera. No Spotify, isso, no Spotify. Eu tô louca para começar também num podcast, mas enfim, enquanto É eu isso não aí. tenho lá, vocês vêm lá no do Rafa, lá no Spotify. Diz as tuas redes aí, Rafa, pra galera. Ah, eu tô no Todas, né? Instagram aqui, então, é rafael.vielewski. Se você tá ouvindo essa live, você vai ter que ver o meu nome escrito, porque não tem jeito. Você tem que copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele não tem jeito de escrever meu nome, né? E aí o YouTube é a mesma coisa, Rafael Vielewski sem o ponto, e aí o Spotify também. Se você pesquisar pelo meu nome lá, vai aparecer lá as auto-hipnoses, enfim. Tem várias auto-hipnoses, tem o curso gratuito, tem o curso avançado, tem programa de mentoria, faço atendimento clínico com as pessoas, né? Faço palestras, faço lives, eu faço de tudo que for necessário aí para a gente ajudar a destrinchar um pouco dessa nossa cabecinha louca que a gente acha que tem o controle e na verdade a gente fica perdido no meio desse nosso mundinho interno aí, né? Então eu ajudo de alguma forma a gente se entender um pouquinho mais. Inclusive, Beleza? estou querendo levar ele lá para uma sala do Clubhouse para a gente começar a falar sobre hipnose. Faz horas que eu estou querendo levar ele. Vou te mandar hoje o convite, antes que eu me esqueça. Manda aí, manda aí, E aí manda a aí. gente combina umas salas lá, tá bom? Beleza, tá Gratidão, bom. Rafa. Valeu. Obrigada por Gratidão para tudo. você também. Até Uma mais, ótima galera. tarde aí. Para vocês Tchau. também. Tchau, tchau.